Você já sentiu indignação por causa de uma injustiça que você vê que pessoas que deveriam ajudar fazem totalmente o contrário? Tudo para prejudicar aquele que não está de acordo com o seu nível socioeconômico. Olha só, em Sinop, no Mato Grosso, eu acho que você já deve ter visto o caso que aconteceu de um morador de rua ser gratuitamente maltratado por um empresário da cidade, que de repente passa na rua com o seu carrão, se achando o bonzão do pedaço, vê deitado na calçada ou sentado na calçada alguém que está numa situação difícil, principalmente agora nesse período em que tem gente sim passando a necessidade. Por quê? Por causa de governadores e até prefeitos que mandaram fechar o comércio. Quem tem seu negocinho próprio não pode sair para a rua para ganhar o seu pão de cada dia. Não é nem salário, porque não tem, mas sim o seu pão de cada dia e o tantinho só de dinheiro que consegue arrecadar com a venda de alguma coisa, leva para sua família, para o sustento da sua família. E quem nem isso não tem, aí chega lá o bonitão, para com seu carrão, chama aquele morador de rua, no início coloca ali uma cortina de fumaça, tentando fazer ele acreditar, o morador de rua acreditar que ele chegou ali para ajudar, para estender a mão, para dar ali um dinheiro que seja, alguma coisa. E de repente ludibria aquele morador de rua. E no final o maltrata gratuitamente. Eu não quero nem falar a outra palavra aqui, senão o YouTube. Esse caso aconteceu na segunda-feira, só que foi viralizado na quinta-feira. E eu não sabia disso, fiquei sabendo hoje, através do meu esposo, que viu a matéria, viu o vídeo, me falou. E então tirei um momentinho para assistir do que se tratava. Gente, só da gente, pessoa de bem, assistir esse tipo de cena que jamais deveria acontecer, causa indignação. Nós ficamos revoltados com uma situação dessa. E o tal do empresário, que é também conhecido como Tiririca lá na terra dele, não estava sozinho dentro do carrão dele. Estava ali com uma outra pessoa, que vamos chamar aqui de conivente. Porque a pessoa estava ali filmando, ou seja, isso que eu sou uma pessoa totalmente leiga, mas isso já me dá a entender que houve uma premeditação para que isso acontecesse. Eu vi também a entrevista que um jornal local fez com aquele morador de rua, que o nome dele é Anderson. E ele simplesmente não chegou para abordar quem estava ali naquele carro. Não, foi ao contrário. Ele estava lá na dele, quietinho na dele. E o cara que passou no carro, o tal do Tiririca, empresário bonzão, chegou no seu carro e chamou para fazer o que fez. Totalmente mal intencionado. Mesmo no meio de tanta gente ruim que nós temos, ainda existem pessoas de bem, ainda existem pessoas que são anjos de Deus na vida de todo aquele que precisa, de todo aquele que tem fé. Eu digo fé, porque eu vi a entrevista do morador de rua e ele falou em Deus, ele falou que tem fé. E isso me fez lembrar do Salmo 103, versículo 6, que diz que o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Um advogado vendo esse vídeo, porque viralizou, tá viralizado, viu. Eu tenho certeza que Deus tocou no coração desse advogado, se condoeu pela situação, pelo que aconteceu a esse morador de rua, foi atrás dele e pegou a causa. E agora o Anderson, morador de rua, está com um advogado para poder entrar na justiça e entrar com o processo em cima desse empresáriozinho que se acha o cara. Não vou colocar o vídeo aqui,
Mas se você já viu, há de concordar com tudo que eu estou falando aqui. Se você não viu, procura aí que você vai ver que tem assim, ó, viralizou o vídeo. Várias pessoas estão colocando o mesmo vídeo, baixando e colocando nos seus canais. O fato é que esse tipo de situação causa revolta na gente. Porque estamos num período em que a gente tem que ajudar, estender a mão. Mesmo que nós tenhamos um pouquinho, que possamos dividir o pouco que nós temos com aquele que não tem nada. E eu tenho muita pena, não do morador de rua, porque Deus já enviou um anjo de carne e osso para ajudá-lo. E eu tenho certeza que muitas pessoas também vão procurar esse morador de rua, que eu já vou chamar ele de ex-morador de rua, porque logo, logo ele já vai ter um cantinho que ele possa morar com dignidade. Logo, logo, eu creio que ele vai ter um emprego, que ele possa ganhar o seu pão de cada dia com dignidade. Eu tenho pena desse empresário. E ele já mandou um áudio, já gravou um áudio dizendo que ele não está nem aí, que ele não tem medo de nada, não tem medo de ninguém, que o que ele fez foi bem feito, porque um morador de rua era como se fosse uma pessoa que vivesse nas ruas, tirando as coisas dos outros, os pertences dos outros, para si mesmo. E na entrevista que eu vi, ele disse que ele não estava ali com um morador de rua porque ele queria, mas sim a necessidade obrigava ele a ir para a rua e pedir. Olha só, pedir nunca foi e jamais será delito algum. Prefira 1000 vezes pedir do que furtar. Parabenizo aqui esse advogado, que o nome dele é Rogério. E eu tenho certeza que aí, na cidade de Sinop, no Mato Grosso, as pessoas de bem dessa cidade vão abraçar essa causa, vão apoiar esse rapaz que foi maltratado por quem deveria sim ajudar de coração. E lendo alguns comentários de pessoas, ainda existem pessoas que têm a audácia de dizer que isso tudo aconteceu por causa do mandatário da nação brasileira. O que uma coisa tem a ver com a outra, gente? Se o chefe da nação está fazendo de um tudo em prol dos mais necessitados. Olha aí os 600. Ou você acha que esses 600 que está sendo distribuído para uma boa parte da população é do teu governador, é do teu prefeito? Não é, é do governo federal. Só o que foi gasto do governo federal para com a população nesses tempos agora dessa doença ultrapassa 600 bilhões. Então não confunda, redirecione a sua revolta para quem realmente merece que esse ato ruim seja repudiado. O Anderson, morador de rua, ele foi xingado até de... Ele disse que se tivesse um trabalho, era o que ele queria trabalhar. Ele não estava ali porque ele queria, mas porque a situação estava obrigando ele para a rua, com uma plaquinha, pedir dinheiro, ajuda, para poder se alimentar, porque ele estava com fome. Gente, se isso não toca o seu coração, você não tem coração. Ou então, você tem uma pedra no lugar do coração. Mas eu sei que, como ele, tem muitas, milhares de pessoas também passando necessidade nesse momento. Tudo está fechado, está tudo parado. E agora, como se não bastasse, em São Paulo, até os celulares de vocês que moram em São Paulo está sendo monitorado, sabia? Eu acho que você sabia. Para forçar você a ficar dentro de casa. Para que depois, quando tiver mesmo o estômago doendo, você bater lá na porta do prefeito, lá na porta do governador e pedir comida, uma cesta básica. Aí ele vai dar para você. E vai dizer assim, olha, não esqueça, meu número é tal, nas próximas eleições, não esqueça de votar em mim. Isso é revoltante. Ninguém é obrigado a ajudar uma outra pessoa. Não quer ajudar? Não ajuda. Quer ajudar? Que seja de coração. Que seja algo verdadeiro de você. Não use a tua posição para humilhar aqueles que estão abaixo de você. E eu falo não só porque o bonitão é um empresário. Não. Para você que tem função até dentro da igreja. Sei lá mais onde. E é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje não é fácil. Eu espero que
Você comente alguma coisa também sobre esse caso, sobre esse assunto, e deixa o apoio para o canal. Um abraço.